Amém. As crianças vão sair para o cultinho. A Sara, cadê a Sara? Ó, todas as crianças com aquela moça bonita lá no fundo, ó. Obedeçam ela, tá bom? Porque senão depois eu vou puxar a orelha de vocês. Não pode, né? Mas a gente fala que vai. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Vamos estar falando sobre mais uma igreja. A igreja de Laodiceia. A igreja do final dos tempos. Há uma linha teológica que diz que as 7 igrejas são 7 períodos da história da igreja. E eu acredito um pouco nisso, né? Eu sou um que participa desta linha teológica. E quando a gente lê a igreja de Laodiceia, a carta, eu vejo a igreja dos nossos dias. Eu vejo. Se Filadélfia também tem desta igreja, Laodiceia talvez tenha muito mais. Tá? Eu quero convidá-lo para estar atento à leitura desta passagem da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versos 14 e seguintes, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, vocês ficam dizendo aí, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te assim enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E por fim, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, a igreja morna, a igreja que não é quente e nem fria, ela é morna. Fecha os seus olhos. Pai, eu concordo com a oração do Silas feita há instantes. E peço, Senhor, também, fala conosco. Fale o Senhor e cale-se toda voz humana. Fale ao nosso interior e desfaça tudo aquilo que seja e haja de mal à nossa volta ou em nós, no meio da tua igreja ou próximo da tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja de Laodiceia é totalmente diferente da igreja de Filadélfia. Se você estiver aí passando os olhos, você vai ver que Filadélfia é a igreja irrepreensível. A igreja pobre, a igreja humilhada, a igreja perseguida, a igreja sem valor, a igreja sem expressão. Filadélfia é um pouco da gente também, mas a igreja que Deus amou e que Deus sabia da sua fidelidade, sabia do que ela estava passando e falou assim: olha, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer justiça para vocês, e quando vocês passarem pela grande tribulação, eu vou dar graça a vocês passarem, eu guardarei vocês. Então, Filadélfia é a igreja que todos nós devemos ser. Já Laodiceia é a igreja que um dia já foi igreja. Não deixou de ser igreja, mas não está na mesma estrutura. Ela não tem as mesmas características de outrora. É interessante que quando você vê aqui a carta, eu li, reli, é uma exortação dura e que trata com realidade. E Deus fala:
eu exorto e repreendo a quantos amo. Se a gente ama, a gente repreenda. A gente fala, meu filho não vai dar certo, meu filho está errado, para que no futuro não diga, eu não fui avisado. Então, quando Deus exorta, repreende, Ele está fazendo porque Ele ama. Ninguém gosta de ficar chamando a atenção, ficar dando bronca. A gente quer elogiar, a gente quer fazer festa. Mas, às vezes, não é isso que nós precisamos ouvir. Lembra que os irmãos, eu falei esses dias atrás que os irmãos me perdoem, mas tem coisa que a gente tem que dizer e que a igreja precisa ouvir. E nós vivemos um tempo morno. As pessoas são mornas. As pessoas não têm prazer de vir na igreja. Não têm prazer de trabalhar para o Senhor. Não têm prazer nas coisas de Deus. Não têm prazer na oração, não têm prazer na palavra. Nós estamos vivendo um tempo de Laodiceia. Eu não tenho que implorar para as pessoas ir para a igreja. As pessoas têm que implorar para procurar Deus. Para que as coisas se invertem. É um privilégio estar aqui. É um privilégio vir à casa de Deus. E quem perdeu a ideia disso, ou a revelação disso, perdeu. Está perdendo. Está abandonando. E cada dia eu vou me deparando. Às vezes eu me deparo com alguns que lá tem a síndrome do filho pródigo. Cai em si e volta. Né? E um exemplo disso nosso aqui é o Ivan, que está na glória, foi na frente. Vamos nos encontrar. Caiu em si. Lembro um dia que ele me encontrou no mercado. Ele falou, pastor, meu Deus do céu, ainda bem que eu encontrei você aqui. Eu estava entretido, ele fazendo compra, né? E ele falou, não, aconteceu isso, aquilo outro, mas vou voltar. Eu perdi muito tempo. Não sei se ele falou 15 anos. Ele falou, eu estou longe dos caminhos. Na verdade, estou longe dos caminhos do Senhor. Estou longe, não adianta vir com conversa, não. É longe mesmo. E vou voltar, e vou mudar minha vida, e vou perseverar. E, gente, e ele cumpriu tudo. Olha que ele passou coisas dificílimas, que eu ouvi dele que ele estava passando, acompanhei ele. E toda vez ele falava, pastor, se eu estiver errado, você me fala, porque eu voltei para o Senhor e eu quero fazer o que o Senhor quer, por mais difícil que seja. Era uma tônica das nossas conversas, era essa. Ele sempre falava um negócio que ele estava fazendo, estava pensando em fazer, e ele falou assim, eu quero saber se isso está certo. E quase sempre não estava, porque se ele vai perguntar, é porque ele já estava, né? Mas ele tinha, falou assim, olha, você já tem a resposta, né? Sim, já tem. Então, faça o que a Bíblia diz, fala o que Deus já colocou no teu coração. E ele ia e procurava fazer. Ele voltou mesmo. Os dias que não vinha aqui na igreja, ele ficava assim, olha, a pessoa veio justo na hora no culto, eu não tenho com coragem de mandar embora. Eu falei, traz ela para a igreja. Está vindo, é amigo, mas não sabe que está te atrapalhando. Venha para a igreja. Então, gente, algumas pessoas vencem essa síndrome de Laodiceia. Mas nós estamos vivendo um tempo de uma fé morna. Já foi quente. E um dia foi frio. Agora está no meio do caminho. E o que mais me choca aqui é que Deus fala que vomita. Já tomou água morna, água termal, né? É que dá náusea nela. Ela é terapêutica, ela é medicinal, mas ela não serve para consumo, não é potável, né? Então, quem mora em regiões assim sabe. A minha terra lá em Andradina, Três Lagoas, a água é saloba. A gente acaba acostumando, né? Mas quem é de fora toma, sente que é uma água estranha, né? Porque a água é com alto teor de algumas substâncias, é água às vezes quente, né? E aí por diante. Mas eu queria falar um pouco sobre Laodiceia. Como que surgiu Laodiceia? As cidades antigamente mudavam muito de nome, né? E Laodiceia, ela tinha mudado de nome. A cidade, antigamente, era Dióspores, que quer dizer cidade de Deus, de Zeus, consagrada a Zeus, um deus grego. E quando Antíoco Epifânio, segundo o general César, tomou lá a localidade, ia destruir. Só que a cidade de Dióspores era uma cidade muito bonita, uma cidade rica, uma cidade que tinha um bom comércio, ela tinha as águas termais, né? Era um paraíso das águas, Caldas Novas, enfim. A mulher dele, a Laodice, né? Falou assim, meu marido, gostei tanto da cidade, não destrói não. Aliás, dá o meu nome para a cidade. Dá o meu nome para a cidade. E aí o imperador falou assim, eu não posso dar muita corda para eles, que eles não vão respeitar. E eu também não posso destruir, porque eu quero agradar a minha esposa. Né? Quer agradar a sua esposa? Dá o nome dela para uma cidade. Se não dá, inaugura alguma coisa na sua casa, né? Esse dia eu passei numa casa e uma faixa. Aqui mora a mulher, a esposa mais maravilhosa do mundo.
Eu pensei que eu ia bater palma para ver se a Rúbia estava lá, né? Mas eu fiquei com vergonha, falei assim, ele deve estar enganado, Senhor, perdoa que ele não sabe o que faz. Você gostou dessa, né? Foi bom, né? Foi bom, né? Melhor a janta em casa hoje. Mas, gente, a igreja de Laodiceia, ela vivia nesse contexto. E o Antíoco, o que ele fez? Ele falou, se eu destruir a cidade, eu vou ter muito trabalho, eu já tirei do coração. Então, o que ele faz? Ele injeta dinheiro, riqueza. Ele adula a sociedade. Ele injeta riqueza, ele traz ouro, ele traz mar. Eu sei que ele compra o coração daquele povo. Que aí depois trocaram o nome da cidade para agradar o imperador. Quer dizer, ele compra a cidade com dinheiro. E eles abandonam a fé deles, porque, embora seja a idolatria, mas era a fé deles. Eu não trocaria o nome do meu Deus por um outro nome por conta de dinheiro. Mas eles abandonaram o nome da cidade de Zeus para ser a cidade da mulher do imperador, por conta de dinheiro. Gente, às vezes nós não estamos prestando atenção, mas nós estamos sendo seduzidos a abandonar nossa religiosidade sutilmente pelo diabo, pelo mundo. Nós estamos abandonando, não estamos percebendo. A história de Laodiceia foi mais ou menos isso. E quando nós olhamos para a carta, parece que a cidade amolda a igreja se amolda à cidade. E eu queria trabalhar com os irmãos, dividir algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração. A primeira delas é que quem escreve aquela carta traz aquela mensagem, é o amém. É o amém. A gente fala muito amém, né? Amém, amém. Amém quer dizer verdade. Lemos a palavra? Verdade. Falamos um negócio? Verdade. E quem é o amém? É Jesus. Aquele que diz é o amém. É o fiel e verdadeiro. Quem escreve é João, mas quem dá a mensagem é o próprio Cristo. A fiel testemunha e verdadeira. O princípio da criação de Deus, conforme Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está dizendo a verdade, ele é a própria verdade, ele mesmo disse em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se estamos falando de verdade, quem é o dono da verdade é Jesus. Quem está trazendo essa carta é o próprio Jesus. Gente, ouçamos e pratiquemos o que Deus diz na sua palavra. Não se negocia aquilo que Deus diz na sua palavra. O que é pecado, o que é certo, o que nós devemos evitar, o que Deus não tem para nós não devemos querer. Laodiceia, ela havia sido seduzido pelo imperador e abdicou da sua religiosidade, embora fosse idolatria. Mas a igreja não tem sido seduzida pelo mundo e tenta se amoldar ao mundo para agradar o mundo, tenta baratear as coisas. Esses dias eu vi um artigo da CNBB em que eles abdicam da questão da vida, e duro que a tese é de uma evangélica, uma bispa luterana, e eles, na carta deles, eles permitem o aborto. Não estou nem falando de catolicismo, protestantismo, mas eu fico pensando assim, o que seduziu para abrir, que é uma pedra fundamental, pétrea do catolicismo, é contra o aborto. E de repente eles pegam uma tese de alguém protestante, colocam dentro, faz um emaranhado. Nós estamos sendo seduzidos por outras palavras, que não é do fiel e verdadeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem coisas que nós não podemos participar. Tem coisas que nós não podemos fazer parte. E ponto final. E aí nós nos queixamos da frieza que vai tomando conta da igreja. Vai tomando conta dos nossos cultos, das nossas formas de liturgia, de buscar Deus. Laodiceia, ela foi sendo tomada e seduzida porque ela esqueceu que quem estava dando a palavra era o Senhor. Por isso a palavra do início do culto, se hoje ouvides a voz, não endureça o coração. Não endureça. Faça o que Deus está falando para você fazer na palavra.
porque você endurece hoje, endurece amanhã, daqui a pouco Deus já não fala mais, você vai se acostumando. Nós estamos falando daquilo que diz o Cortella, esse filósofo, nós acostumamos com o podre, né? Com o lixo, porque é normal. Estou chegando em São Paulo. Por quê? Estou sentindo o cheiro da marginal. Que bom, graças a Deus. Não, que pena que a minha chegada em casa é podridão. É interessante quando ele traça alguns paralelos, né? A gente se acostuma. A gente acostuma com o lixo, com as coisas erradas e a gente, em vez de mudar ou de... Enfim, quem está falando aqui é o verdadeiro. Ouçamos a voz, porque ele vai continuar falando. A pergunta é se eu ou você vamos ouvir a voz dele, ou não. A segunda lição que eu aprendo é que toda carta aqui do Apocalipse, ele tem esse teor, conheço as tuas obras. Eu sempre pergunto, Deus conhece as minhas obras? As suas obras, as suas obras, as suas... Do que ele conhece, qual o diagnóstico dele? O que ele fala? Legal, muito bom, aquilo que você fez, joia, conheço as tuas obras. E no caso aqui, olha o que ele diz, verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. A igreja, ela tinha perdido a sua capacidade. Ela já não tinha mais a chama arder. Mas se fosse fria, ela podia ser visitada pela chama do Espírito. Mas ela ficou no meio do caminho, ela era fria, foi visitada, se tornou uma chama acesa, e ela foi minguando, foi minguando, foi minguando. As águas ali de Laodiceia, alguns dizem que eram águas que tinham águas frias e quentes, né? Adultos, né? A arqueologia mostra isso. Mas, em tese, seja águas termais ou seja uma mistura de águas, ela hoje era morna. Ela hoje era sem graça, não tinha sabor, não tinha fogo. É mais ou menos um lugar que nunca alguém entrou, né? Eu até ouço parece brincadeira, né? Tinha uma igreja que o vizinho nunca tinha entrado e um dia pegou fogo a igreja. Aí o vizinho entrou. E aí os irmãos, que legal, que bom, ficaram comovidos. Mas que bom que você entrou. Mas por que você entrou? Porque pegou fogo. Eu nunca tinha visto essa igreja pegar fogo. Que pegue o fogo do Espírito de Deus em nós. Que o que levou o vizinho foi porque chamou a atenção, pegou fogo. Ele foi lá. Ele foi participar. E nós estamos precisando de um outro fogo do que incêndio. Sermos incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Sermos tocados, isso é uma obra de Deus. Não é obra humana, eu posso falar, posso dizer, eu posso espernear. É Deus quem faz isso. É Deus que tem o poder de fazer isso. E quando ele fala aqui, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Gente, venhamos nos arrepender de sermos mornos, de colocarmos as coisas na frente de Deus. A gente troca as coisas de Deus por qualquer coisa. A gente troca os princípios de Deus por qualquer coisa. Coloquemos Deus em primeiro lugar. Coloquemos as coisas de Deus em primeiro lugar. Você não vai se arrepender. Porque quem diz não é o pastor Maurício, é a palavra. Coloca Deus em primeiro lugar. Consagra a Deus todas as coisas. A igreja de Laodiceia, como uma cidade, ela foi seduzida pela riqueza, foi seduzida por homens. Não foi isso que aconteceu com a história da igreja? Constantino seduziu a igreja, parou de perseguir, criou templos, mas começou a colocar sacerdotes. Tem que nomear esse. Deixa um só. E foi colocando qualquer pessoa no altar, foi colocando qualquer pastor, e aí a igreja foi decadendo. A história mostra isso. E essa história continua acontecendo até hoje. A terceira lição que eu aprendo é que conheço as tuas obras, e uma coisa que Deus conhecia na igreja é que eu conheço que você pensa que é rico. Pensa ser rico, mas é pobre e miserável. Verso 17. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável. Eu acho que não é o nosso caso, né? Com algumas exceções aí, mas nós não somos ricos. Mas não precisa ser muito rico para se achar mais do que é. A igreja, ela fala, nós temos tudo. Não somos como aquela miserável igreja de Filadélfia que precisa de doações. Não, somos abastados. Ele falou assim, a sua riqueza não vale de nada. Vocês não têm nada. De um dia para o outro isso aí vai embora. Isso não ganha o céu.
louco, o que tens juntado, para quem te servirá? Faça obras para a eternidade. A igreja de Laodiceia, ela não tinha problemas financeiros, eles não viviam em aperto, as contas eram pagas, mas o Senhor fala que eles eram pobres e miseráveis, que eles não tinham nada. E ele fala: aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A nossa verdadeira riqueza é fazer as obras que o Senhor nos confiou. A nossa verdadeira riqueza é servir a Deus com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos bens. Perguntar o que Deus quer que eu faça. Esses dias atrás uma pessoa me procurou e ela falou assim: pastor, alguém me pediu para fazer isso financeiramente, o que o senhor acha? Eu falei assim: não, tudo bem, eu posso falar o que eu acho, mas o que Deus acha? Eu falei: eu acho que foi Deus que falou, porque falou dessa forma, daquela outra. Então o que o senhor está esperando? Vai e faça. Se Deus falou. Mas o que o senhor acha? Eu acho que é Deus, porque o senhor está com o coração aberto. Deus falou ao seu coração, a pessoa precisa de ajuda, então ajude, porque isso é um privilégio, poder ser usado por Deus. Nós às vezes não nos damos conta que aquilo que aconteceu com Laodiceia tem acontecido conosco. Nós estamos colocando o coração na matéria e esquecemos de colocar o coração nas coisas de Deus. E gente, dá uma alegria tão grande poder servir a Deus. Pensas que é rico, mas tu é pobre e miserável. Nós não levamos nada dessa terra, gente. Não estou falando para você sair distribuindo dinheiro, né? Mas nós não somos nada, tudo que temos não é nosso, nós somos portadores, mordomos. Mordomo é aquilo que você tem cuidando do que pertence a outro. Lembra da parábola dos talentos? O cara enterrou, mas ele devolveu, mas enterrou, não produziu nada. O Senhor o repreendeu e tirou, deu para outro. Se pelo menos tivesse colocado no banco. Ah, mas eu temi, mas se você sabia que eu ia te cobrar, por que você não fez bom uso? Gente, Deus tem colocado coisas na nossa vida, e não só material. E nós às vezes não fazemos bom uso. Isso é síndrome de Laodiceia. Nós não temos muito tempo, gente. O nosso tempo é curto. Não sabemos quando Deus vai pedir conta da nossa vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei. Eu vou ser sincero, eu não sei. Eu não sei quanto tempo. Então o que eu tenho que fazer? Que eu faça agora. E às vezes nós estamos com os ouvidos tampados e não conseguimos entender que nós estamos numa religiosidade. É a frieza de Laodiceia tomando conta dos nossos corações. A quarta lição que eu aprendo, e novamente fala sobre o conhecer. O Senhor fala: eu conheço a tua nudez. Eu quero te aconselhar, né? Que você compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, uma das outras coisas que era muito marcante em Laodiceia, que ali era a capital da moda, juntamente com Roma, era a Milão, Paris dos nossos tempos. Então eles tinham uma produção de uma lã negra muito cara, muito rara. E eu não me aprofundei para estudar sobre isso, se era tingimento, se era de ovelhas, mas eu sei que era um centro de moda. E aí fala: vocês estão aí vestindo a última moda, mas vocês estão nus, as suas vestes não estão lavadas no sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para vocês: vocês têm que comprar veste de mim. Parem de gastar dinheiro com coisa à toa e comprem, porque as suas vestes estão maculadas. E aliás, vocês estão nus. As suas vergonhas estão sendo vistas. Quando o homem pecou no paraíso, qual foi um dos primeiros sinais? Ele viu que ele estava nu. A glória de Deus o cobria. Quando ele pecou, ele se escondeu. Nudez. Então a nudez tem muito a ver com a questão de vestimenta. O Senhor nos preparará vestimentas lavadas pelo sangue, alvas, né, purificadas. E a igreja de Laodiceia, ela estava vivendo uma nudez espiritual. A roupa que vocês têm não cobre o pecado de vocês, não cobre a vergonha. Eu quero dizer para vocês, se vocês tiverem um mínimo de capacidade de entendimento, compre roupas de mim, porque eu tenho uma vestidura preciosa para vocês, que nenhum de vocês vai ter a sua vergonha manifesta. Ela achava que era rica, ela era miserável. Ela achava que vestia a melhor roupa, é que ela experimentou vestir as roupas do nosso bazar, de R$1. Ele ia ver roupa abençoada, orada, né?
Brincadeira à parte, é propaganda, viu? Se você tiver alguma doação para o bazar, fica à vontade. Então, a nudez dela estava manifesta. Uma outra coisa que o Senhor fala com a igreja: eu conheço o seu olhar, vocês estão cegos. E eu quero dizer para vocês que vocês precisam comprar colírio, verso 18, para ungir-os os olhos a fim de que vejas. Além de ser um centro econômico, ter muita riqueza, além de ser um centro da moda, produção dessa lã raríssima negra, né? Eles também tinham um hospital, né? Uma faculdade de medicina, e especializada em oftalmologia. Seria mais ou menos Sorocaba, o BOS de Sorocaba, né? Bancos de Olhos de Sorocaba. Talvez a gente não saiba, mas o Banco de Olhos de Sorocaba é uma referência nacional. Nos idos aí da década de final de 90, todo lugar que a gente via a referência do Banco de Sorocaba de Olhos. Abrindo, né, na minha cidade mesmo que eu pastoreava, abriu uma sede no hospital local do Banco de Sorocaba. Um médico foi mandado para lá e operava. Então, eu falei assim, gente, que legal, né? Uma cidade do interior que comanda a questão de transplantes, né? Catarata, de córnea. Eu sei que muita gente ia operar, mas é tudo através desse projeto de Sorocaba. E no caso aqui de Laodiceia, ela tinha um centro de oftalmologia especializada. As águas, óleos da cidade produziam um colírio que trazia cura. Só que a igreja estava cega. Olha que ironia. Tinha roupa de qualidade de grife, mas estava nua. Tinha riqueza a perder, mas era miserável. Tinha colírio que não se encontrava em nenhum lugar na época, mas estava cega. E ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês, não adianta ficar pingando colírio não. Vocês têm que comprar um colírio de mim, para vocês voltarem a enxergar, como Paulo. E esse colírio é arrependimento, para que vocês chorem lágrima de arrependimento e lavem os seus olhos. É a igreja de Laodiceia. Está vivendo, mas não consegue ver a sua nudez, a sua pobreza miserável e a sua cegueira incomparável. Queridos, o Senhor está às portas. Eu ouço isso desde que eu me converti. Mas Ele está mais perto do que lá quando eu me converti. Talvez nós sejamos a igreja de Laodiceia, a última igreja. E essa igreja, ela vai ser bombardeada, vai ser atacada, a fé dela vai se esfriar, o amor vai se esfriar. O Senhor até mesmo diz, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Nós estamos vivendo dias assim. Conheço pessoas, pastores, amigos, que outrora eram grandemente usados por Deus, e que hoje não querem saber nem de falar de Deus. E se falar alguma coisa, eu processo. Tem um pastor que foi procurado para falar alguma coisa, falou assim, se mencionar o meu nome, eu processo. Eu não quero nada associado com coisas de Deus e muito menos de igreja. Eu sei que tem as suas devidas proporções, algumas coisas que acontecem, mas, meu Deus, os escândalos sempre existiram, os problemas sempre existiram. Eu não posso me deixar abalar por isso, a minha fé tem que estar firmada em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador. Tem um outro pastor muito famoso, e ele falou assim, apaguem tudo o que eu escrevi. E foi falando, eu li a carta dele antes da apostasia, do suicídio, assim, é muito entristecedora, muito entristecedora. E eu falei assim, o que você vai falar? E não é uma pessoa qualquer, cheia de frutos, cheia de obras, mas que abdicou de tudo, parou de tudo, não quer saber, ficou louco, espiritualmente falando. Queridos, o verso 20 e 21, eu quero terminar aqui a palavra desta noite. O 19 também, eu repreendo, relendo, e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meu papel é pregar, o Espírito Santo é falar o seu coração, mas a mudança é você que vai ter que ter. Se você está morno, pede para Deus renovar a sua fé. É com Deus. Eu oro todo dia por muita gente e pela igreja. Eis que estou à porta e bato. Parece que Deus está fora da igreja, né? Está à porta, pode ser a porta da volta, né? Como a porta do coração. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Coração. Cearei com ele e ele comigo. Parece-me que a igreja estava com Cristo fora dela. Que ele está pedindo para entrar. A igreja dele, mas não abre mais a porta para ele. Deus é educado, né? Até para entrar num recinto que lhe pertence, que nós somos templo de Deus. Ele pede que nós venhamos abrir a porta, a maçaneta é por dentro.
E aí ele termina: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, reinar com ele. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu, mas ele abdicou, ele se humilhou, ele perseverou. E olha que ele orou 3 vezes: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não aguentava como homem, mas contudo seja feita a tua vontade. Gente, nós passamos por coisas da vontade de desistir, tem vezes da vontade de largar tudo. Eu já falei para os irmãos, dá vontade de largar tudo e ir para a montanha, ficar sozinho, sem ninguém. Né? Até o falou: mas nem eu vai levar, não, você, então, a gente abre a sessão e a presença de Deus. Mas porque a vida é difícil, tem hora que a gente cansa dos problemas, cansa das pessoas, cansa das lutas. Mas eu sempre me pego aqui: ao vencedor, o Senhor dará uma coroa, o Senhor dará um novo nome, nos dará sentarmos junto com Ele e reinarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho visto Deus fazer muita coisa em muitos irmãos aqui. Glória a Deus por isso. Há um remanescente que ora, que busca, que intercede, com quem Deus fala, que trabalha. Mas isso não alcançou toda a igreja. Que Deus possa fazer uma obra em toda a nossa igreja. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Ministério do Louvor. Pai, eu entreguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós não queremos ser essa igreja morna, Senhor. Nós não queremos reeditar Laodiceia. Nós queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito, da Tua presença. Faça o que o Senhor quiser, Senhor, mas derrama chamas de fogo sobre nós, que purifique-nos de todo o pecado. Abre as nossas mentes, ó Deus, todo entorpecimento da mente, do coração. Transforma, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui por acaso, e nós queremos cumprir esse propósito do Senhor nessa terra, neste lugar. Usa-nos conforme a Tua vontade. Vai trabalhando nos corações dos que estão aqui e dos que por alguns motivos não estão, talvez estão viajando, mas talvez sejam tão somente vivendo esse momento morno dos nossos tempos, como a igreja de Laodiceia vivia. Cura os olhos, cura o coração que deposita a sua confiança em bens, em matéria. Cura, Senhor, ó Deus, a nossa alma em nome de Jesus. Dá-nos vestirmos com as vestes celestiais que foram preparadas pelo Cordeiro e nos conquistadas ali na cruz. Perdoa nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa frieza. Muda a nossa história, Senhor. Muda a história da nossa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, não nos deixa sermos seduzidos pelo mundo, mas que o mundo seja convencido do pecado pelo Teu Espírito, e a Tua igreja seja usada por isso. Ó Deus, eu te peço e rogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos coloquemos em pé e louvemos ao Senhor, junto com o Ministério do Louvor.